Gama, estamos a ver uma UNITA em dificuldade nesta situação, principalmente o presidente Adalberto Costa Júnior. Não está a conseguir gerir a situação, não conseguiu ter esta informação nos açudes, só que o Ricardo preferiu ficar em silêncio até agora, porque o Adalberto pediu para que o senhor Ricardo apresentasse provas. Até agora não houve nenhum outro pronunciamento. Mas o mais interessante agora é Adalberto está em dificuldade, não está a conseguir sair do ângulo do ringue. Qual é a tua visão sobre este assunto, Gama? Desde já mandaram um forte candidato de 2025, a tia Luísa Muniz. Ainda não falamos este ano. É verdade. Yeah. Eu também andei ausente em Angola. E, de facto, segui também o debate na SIC, e o Ricardo Costa falava com uma certa convicção. E todos nós ficamos minimamente surpreendidos pelos detalhes que ele apresentava, e envolveu Portugal como mediador deste pacto que o MPLA e a UNITA teriam feito para a aceitação dos resultados eleitorais. A verdade é que também, se nós recuarmos para trás, a UNITA do nada aceitou os resultados e não disse nada. Então as pessoas vão buscar esse detalhe e vão sentir que houve ou terá havido qualquer coisa aí naquele período para a UNITA fazer Mas também, ao mesmo tempo, o Ricardo dá um outro detalhe, diz que a contrapartida seria as autarquias, mas está provado por A mais B que o MPLA, o presidente Lourenço, não quer as autarquias. Se fazermos fé nas palavras do Ricardo, então a UNITA, ou a oposição, foi aldrabada pelo MPLA, que não cumpriu com a promessa de fazer... O que é normal, né? Sim. Pela aldrabada é normal. É normal. Mas, ao mesmo tempo, a UNITA, o Adalberto fez esclarecimentos, negou que a UNITA alguma vez tivesse negociado com o MPLA para a aceitação dos resultados, embora que antes das eleições houve, de facto, uma aproximação entre as partes para negociar uma transição. A UNITA entendia que, em caso da sua vitória, o MPLA deveria, já de forma preventiva, sentar-se com a UNITA e tratarem de alguns dossiês, porque estas situações devem ser tratadas antes do outro chegar ao poder e não depois, porque depois o outro, quando chega ao poder, fica vaidoso, já não quer ouvir e não quer saber de nada. E houve essa aproximação, e a dada altura depois o presidente Lourenço mandou cessar os contactos e colocou um dos mediadores, o João Martins, e o Virgílio de Fontes Pereira, a virem a público a desmentir que havia essa aproximação, que queriam, aliás, que estavam abertos para esse diálogo, argumentando que o MPLA não precisava de negociar, porque estava convicto que não iria perder as eleições. Portanto, houve aqui essa aproximação. Não sabemos se é esta que o Ricardo também fala, mas ele fala de este aqui é pré-eleitoral, mas ele fala de um pós-eleitoral de aceitação dos resultados. Eu creio que também que a UNITA teve com o João Martins e o Virgílio, também era no sentido de o perdedor aceitar as eleições, os resultados de forma pacífica, sem tentar fazer movimentações ou agitar as massas. Só que este contacto foi abortado.
Portanto, agora, se a UNITA ou o Adalberto estão em dificuldades de gerir isso, a questão é que se as autarquias estivessem em curso com uma certa rapidez, as pessoas talvez iriam fazer fé e acreditar que de facto houve um acordo. Mas como a contrapartida não se verificou, então as pessoas podem ficar no recuo ou na dúvida de que houve ou não houve o tal acordo ou o tal contacto. E também há aqui outro elemento, que é esta do Marcelo, do papel que ele estava a desempenhar, e pode ser que é este papel que o Ricardo também estava ali a falar. Mas, como se diz, não há fumo sem fogo, alguma coisa, algum contacto, de facto, houve. Houveram vários contactos. Agora, nesta aceitação dos resultados, é provável que tenha havido qualquer pressão também externa à volta da UNITA que a levou a fazer recuos, porque a UNITA estava a receber informações que se ela colocasse a população, o povo na rua, o MPLA iria reagir de forma muito violenta, e a UNITA já vive um trauma de 92, da guerra pós-eleitoral, a guerra que depois ditou a morte do Savimbi, e a UNITA não tem dúvida de que, pelo poder, o MPLA poderia avançar com um extermínio ou execuções contra eles, e o que não falta para o MPLA é depois justificar essas eventuais mortes. Poderia dizer que o grupo de Adalberto queria ir para a guerra, queria lutar, etc., e que eles agiram em legítima defesa, ou poderia dizer que aquilo era confronto entre a população e a UNITA, ou entre fações da UNITA, uma fação que queria os resultados, que é pela paz, e que queria resultados eleitorais, e uma outra fação que era pela ida às ruas para exercer pressão. Mas, Gama, permita-me perguntar o seguinte: será o ponto nevrálgico da UNITA é quando se fala de, digamos, de ir aos extremos, de falar-se de guerra ou conflito armado? Será este o ponto, digamos, de fraqueza da UNITA? Quando dizes que a UNITA tem trauma da guerra, o MPLA também tem trauma da guerra. E o MPLA ainda continua, não é, a praticar, eh, digamos, ações eh, não recomendáveis. Não recomendáveis, porque quando o Chivucovuco responde a jornalista, que daqui a pouco vou colocar depois que tu falas, diz que eles pensaram no país e tal. Não é que o ponto fraco da UNITA, o MPLA, toda vez que vimos na tomada de posse, tiraram tanques e tudo quanto mais. O Adalberto, quando vai para assistir à tomada de posse, vimos um Adalberto todo transtornado, um Adalberto praticamente ficou miúdo. A UNITA, este aí é o ponto fraco da UNITA, será, Gama? Temos que entender uma coisa: a UNITA teve 3 experiências amargas com o MPLA. Primeiro, em 75, quando ela foi escorraçada de Luanda, a sua sede foi violentada, foi queimada ali no Pica-Pau, na Avenida Brasil. Teve essa experiência. E ela depois pensou que o MPLA mudou. Em 92, voltou para Luanda, a UNITA, negociou e foi escorraçada pelo MPLA. A UNITA estava a negociar a segunda volta das eleições em Angola. Estavam no último dia. O Savimbi manda do Ambo para Luanda os negociadores, o engenheiro Chitunda e outros para dar credibilidade ao processo. E no dia em que vão assinar os acordos, o MPLA um dia antes dá as escondidas armas à população, e no dia que vão assinar os tais acordos,
o MPLA vai por cima da UNITA, solta a tropa a civil e diz que é a população que agrediu a UNITA. O MPLA não estava interessado na segunda volta das eleições. Então, tem esse trauma. Tem o trauma daquilo que passaram nas matas no período de 99 a 2002, que muitos morreram de fome, morreram até mais de fome do que a bala. E o MPLA e a UNITA, o MPLA, aliás, o governo, a UNITA se sentiu humilhada pelas condições que muitos vieram das matas, tiveram que se render por causa da fome. O próprio chefe de Estado-Maior da UNITA, o Camorteiro, apresentou-se ao governo por causa da fome, embora na altura não foi divulgado, mas isto é uma grande humilhação, quando o teu número 2 da estrutura militar, o número 1, se rende no adversário. Então, esses traumas todos, esta derrota militar que a UNITA teve, então ela não duvida das capacidades do MPLA, ela sabe do regime, ela sabe que o regime tem armas, tem meios e que usa a seu favor sempre que a questão é o poder. E se a UNITA naquele dia fosse às ruas, poderíamos ter pelo menos um banho de sangue, João Lourenço de sangue. João Lourenço não é José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos ainda seria capaz de medir as consequências, chamar os outros para conversar, etc. João Lourenço não. João Lourenço tem uma atitude que se revela mais violenta se comparada com a de Eduardo dos Santos, na forma de agir. E a UNITA, penso eu, e acredito que mediu e viu que não valia arriscar com João Lourenço, porque para preservar e conservar o seu poder, iria passar os blindados por cima dele. O José Eduardo dos Santos ainda preocupava-se com a imagem dele a nível internacional. O presidente Lourenço já nos provou por A mais B que não se preocupa com isso de imagem, que o mais importante depois é criar um argumento. Dizer que um argumento, a dizer que a UNITA foi para as ruas com a população, e a população foi por cima dela porque ela rejeitou os resultados eleitorais. Portanto, e o regime, antes das eleições, naquele período, também já estava a chantagear o Adalberto, que foi obrigado a tirar a sua família de casa e colocar num sítio seguro. E o regime faz isso. E já mostrou na UNITA que é capaz de fazer isso. Já raptou filhos de Savimbi fora para causar desgaste ao Jonas Savimbi. Tentou raptar uma irmã de Savimbi, Judite Pena, na altura no Togo. Tentou raptar mais filhos. Tentou aliciar a filha mais velha de Savimbi, com uma cidadã zimbabuana, que era para miúda, hoje é senhora, na casa dos 50, para falar mal do pai. Portanto, o regime tem esses métodos. E a UNITA conhece, e a UNITA tem fé que o regime ainda não mudou. Por isso é que tem essas atitudes, e o MPLA aproveita-se também. Apanhou o ponto fraco da UNITA, que é o medo de morrer. Na UNITA mais ninguém quer morrer como morreu Savimbi, né?